Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E desde já eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Vamos ler hoje do versículo de 1 a 12, continuando a nossa exposição no Evangelho de Marcos. Então, Marcos, capítulo 10, versículo 1 a 12, escute com fé, com muita atenção, a leitura da palavra de Deus que diz assim: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo eles as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E eles respondeu: o que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração. Ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltando os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto, ele lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Até aqui a leitura da palavra de Deus. E vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo sol que brilha. Obrigado pelas nossas vidas, pelo ar que respiramos. Obrigado pela oportunidade que temos de agora ler, ouvir e entender a verdade da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine e pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Há um filme chamado Dança Comigo. Esse filme ele é estrelado por Richard Gere e Jennifer Lopez. E no primeiro momento parece uma história bem fútil, mas é surpreendente como um enredo que parece tão banal e bobinho, um enredo típico de comédias românticas, vai nos fazendo ter reflexões muito interessantes e importantes a respeito do casamento. É mais ou menos assim um filme. O personagem principal, interpretado por Richard Gere, busca a dança para suprir as suas carências e os seus problemas familiares. E a dedicação e a força de vontade, que são aspectos muito discutidos do filme, eles são essenciais para que o personagem de Richard Gere possa aprender a dançar, porque ele é totalmente analfabeto em dança. As aulas vão dando ânimo, e as aulas vão permitindo que ele restabeleça novas relações de amizade. A cada novo ensaio, a cada novo passo aprendido, o espectador vai sendo surpreendido não apenas com a beleza da dança, mas, acima de tudo, pelo direcionamento inesperado da trama. Mas o filme nos induz, em um certo momento, a torcer para que ele se separe de sua esposa e fique com a professora de dança. Um detalhe, a esposa dele é interpretada por Susan Sarandon e a professora de dança por Jennifer Lopez. Durante o filme, temos como casamento, trabalho, falta de tempo com a família, preconceito de idade vão se desenvolvendo. A dança vai, além de promover uma beleza virtual relevante para o filme, funcionando como um cenário de fundo onde as discussões dos temas sociais, dos temas cotidianos, da vida conjugal vão acontecendo, mas muitas vezes são deixadas de lado por nós. E ao final, ao contrário do que se pensa, a dança é usada para aproximar o casal e fortalecer ainda mais a união deles. E essa figura da dança, meus queridos, ela é muito interessante para mim, porque afinal é isso que o casamento é isso que o casamento deve ser, uma dança, onde o homem conduz e a esposa se deixa guiar, onde há harmonia nos passos para que ela possa acontecer, onde um envolve o outro o tempo todo para que haja uma união íntima a ponto dos dois se tornarem um só naquela dança. E assim deve funcionar o casamento, como uma dança. Mas, infelizmente, o pecado não permite que isso aconteça. O pecado não permite que essa harmonia aconteça, que essa unidade em meio a uma diversidade aconteça.
O casamento é projetado por Deus para ser uma dança. Por quê? Porque na dança um visa a centralidade do outro. Uma vida centrada na outra. Uma vida parada, que não se movimenta, estática e dinâmica, não vai promover a dança. Uma pessoa centrada em si própria, parada, estática, onde tudo gira em torno dela mesma, não permite que o casamento funcione como deveria e não permite que a dança aconteça como deveria. Pode até ser que essa pessoa centrada em si própria ajude outras pessoas, que ela tenha amigos, que ela se apaixone por alguém, mas ela sempre vai fazer isso desde que isso não comprometa os seus interesses pessoais ou aquilo que satisfaz a sua necessidade. Pode até ser que essa pessoa faça doação aos pobres, desde que isso faça com que ela se sinta bem em relação a ela mesma, apazigue essa consciência e não atrapalhe muito seu estilo de vida. A atitude de ser centrado em si próprio e fazendo com que tudo gire em torno de si mesmo, faz com que todas as coisas sejam um meio para um fim. E qual é o fim? O fim é agradar a si próprio. E esse fim, para pessoas egoístas, ele é negociável. É aquilo que ela quer que tem que acontecer. Ela coloca sempre o interesse dela acima do interesse dos outros. Pode até ser que essa pessoa se divirta e converse com outras pessoas, mas no final a conversa, a diversão e tudo mais vai girar em torno dela. Agora, imagine 10 pessoas em cima de um palco dizendo umas às outras: eu quero que você dance em torno de mim, eu quero que você gire em torno de mim. Elas ficarão dizendo isso umas às outras e ninguém vai chegar a dança alguma. Ninguém vai poder fazer o que deve ser feito de verdade, a coreografia que precisa ser feita. Um casamento deve ser completamente diferente dessa proposta das pessoas dizerem umas às outras: gira em torno de mim mesma. Um casamento, o foco não deve ser o centro em si próprio. O casamento caracteriza em essência por um amor que se doa ao outro. No casamento, nenhum dos cônjuges deveria insistir para que o outro gire em torno de si próprio. Antes, de maneira voluntária, cada um deveria girar em torno do outro. Senão, não vai ter dança, vai ter guerra. É sobre isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina nesta manhã. Ele vai nos colocar aqui um tema bem difícil, um tema emaranhado de situações nas quais vivemos. Mas o Senhor Jesus vai nos apresentar hoje uma visão bíblica sobre casamento, divórcio e recasamento. Eu quero trabalhar então com vocês o seguinte tema hoje: o plano de Deus para o casamento é difícil de ser vivido neste mundo caído, mas pela graça é possível. O plano de Deus para o casamento é difícil de ser vivido neste mundo caído, mas pela graça ele é possível. Então a primeira parte que eu quero trabalhar com vocês, o primeiro tópico aqui dessa mensagem é o seguinte: o seu casamento é uma aliança de companheirismo. O seu casamento é uma aliança de companheirismo. Depois, dá uma relida nos versículos de 1 a 9. Ou então você pode dar um pause agora, reler os versículos de 1 a 9 para acompanhar o que eu vou falar aqui para vocês, que é exatamente a exposição desses versículos de 1 a 9. O que está acontecendo aqui? Os fariseus queriam falar sobre divórcio com Jesus. Essa é a ideia principal deles na conversa com Jesus. Mas Jesus muda o foco. Ele começa a falar de casamento e não de divórcio. Porque só entendendo o casamento podemos começar a ter uma perspectiva correta sobre o divórcio. E é isso que Jesus quer mostrar para os fariseus. Hoje em dia, infelizmente, o casamento não tem sido levado muito a sério. As pessoas já se casam pensando na possibilidade de se divorciarem, caso não dê certo. E isso acontece também entre os evangélicos. É assim que as pessoas veem o casamento hoje, como uma coisa descartável, pela qual não vale a pena lutar. Mas esse desprezo pelo casamento começou aonde? Começou no Éden, quando Adão jogou em Eva a culpa pelo pecado. E quando passou até com ela uma relação de jogo de poder, um culpando o outro. E esse desleixo para com o casamento gera uma realidade na época de Jesus também. Os fariseus veem como uma pergunta, onde mais uma vez querem fazer Jesus se contradizer. Eles não veem com uma dúvida sincera. Eles veem com aquela pergunta como uma forma de testar Jesus.
O texto usa o termo experimentar, que é o mesmo texto usado por Marcos quando ele afirma que o diabo tentou experimentar Jesus no deserto. Os fariseus não estavam ali como a multidão querendo aprender. Eles tinham intenção má no coração. Eles queriam fazer Jesus tropeçar em seus próprios argumentos. E é isso que temos que começar a entender. Quando você busca ajuda para o seu casamento, quando você busca aconselhamento, instrução, você está realmente querendo o quê? Um entendimento baseado na cruz, no evangelho, na verdade de Deus? Ou você está buscando uma justificativa para os seus atos? Uma forma de controlar o seu cônjuge? Ou alguém que diga aquilo que você quer ouvir? Ou alguém que diga para o seu cônjuge aquilo que você quer falar, mas você não tem coragem de falar e quer que alguém fale para ele? O que você está buscando quando você realmente busca ajuda para o seu casamento? Jesus, então, ele não entra na onda dos fariseus. Ele começa a responder a pergunta deles pela criação. Antes de falar da queda, é bom que se fale de criação. Então ele começa a falar sobre a criação do casamento. E ele vai falar sobre o que o casamento é em sua criação. E o que nós vemos aqui, dá uma olhadinha no versículo 6 aí. Nós vemos que o casamento é uma aliança de companheirismo criado por Deus. O próprio Deus estabeleceu e instituiu o casamento no princípio da história humana. Gênesis 1 e 2 nos mostra isso. E Deus designou para ser um elemento fundamental da sociedade humana. Antes de existir igreja, escola, estado, comércio, Deus instituiu o casamento. Se o casamento fosse de origem humana, os seres humanos teriam todo o direito de colocá-lo de lado. Mas visto que Deus é quem instituiu o casamento, só Ele tem o direito de fazer isso. E Ele disse que o casamento não será dispensado até o surgimento da era vindoura. Tampouco pode ser regulamentado conforme os caprichos humanos. Portanto, o casamento está sujeito a normas e regulamentos estabelecidos por Deus. E Ele não nos deixou às cegas. Ele nos dá várias instruções nas Escrituras a respeito do casamento. De capa a capa, a Bíblia vai falar de casamento. Várias instruções, várias orientações para nos dizer como lidar com os problemas no casamento. A pessoa só pode casar-se, divorciar-se, casar-se de novo, somente quando ele disser que pode fazer. Nem o indivíduo privativamente, nem o Estado tem competência para decidir quem pode casar-se, ou divorciar-se, ou recasar-se. O que o Estado foi feito? O que foi incumbido ao Estado, na verdade? O Estado foi incumbido de manter os registros em ordem. Mas ele não tem o direito nem a competência para determinar as regras para o casamento e para o divórcio. Isso é prerrogativa de Deus. E quando o Estado avança sobre isso, ele está indo além daquilo para o qual foi criado. E Deus revelou a sua verdade sobre questões do casamento nas Escrituras, as quais são expostas e aplicadas pela igreja. Deus, então, com o casamento, faz de 2 um. E nessa relação, como na dança, há unidade e diversidade. E ela revela o que, meus queridos? Ela revela o funcionamento da Trindade. O casamento é a expressão concreta, visível, do que acontece na Trindade. Quando nós olhamos para o casamento, nós vemos como um casamento que funciona corretamente, nós vemos como funciona a Trindade. E quando nós olhamos para a criação, nós vemos o que motivou o casamento. O homem estava só e Deus falou que não era bom que ele estivesse só. Ou seja, o que motivou o casamento no primeiro momento foi acabar com a solidão. O casamento foi estabelecido porque Adão estava só e isso não era bom. Então o companheirismo é a essência do casamento. O companheirismo que acaba com a solidão é a essência do casamento. Veja bem, o alvo do casamento não são as relações sexuais. O casamento apenas autoriza as relações sexuais. Deus criou a maioria de nós de modo que nos sintamos solitários sem uma companhia legítima de alguém com quem viver. Nós precisamos de um companheiro e de uma companheira. Portanto, o casamento é um arranjo formal, um pacto entre 2 pessoas para se tornarem uma companhia amorosa uma da outra pelo resto da vida. No casamento, o homem e mulher fazem o trato de cuidar um do outro, para que ambos não sofram solidão, enquanto ambos viverem.
Nessa aliança, nesse pacto, duas pessoas, homem e mulher, compactuam não somente de ter e criar filhos, ou se satisfazerem sexualmente. Esses objetivos são estreitos demais, embora eles façam parte do pacto. Mas esses não são o alvo do casamento. Os dois concordam mediante votos, mediante juramentos, em viver juntos como companheiros, a fim de eliminar a solidão um do outro. No texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao versículo 24, as escrituras vão usar o termo auxiliadora, ajudadora para a mulher, que significa alguém apropriada, alguém que corresponde, alguém que se aproxima em todos os pontos. Jay Adams, comentando esse texto, afirma o seguinte: podemos falar com propriedade de Eva como a outra metade de Adão, não a melhor metade, o que na união pactual do casamento forma um todo completo. Essa outra metade chega perto de Adão em todos os pontos. Como contraponto do homem, a mulher completa, preenche a vida do homem, fazendo dele uma pessoa sozinha, aliás, uma pessoa maior do que se estivesse sozinho, introduzindo em seu quadro de referência uma nova dimensão feminina pela qual ele pode ter uma visão da vida que de uma outra forma, sozinho ele não poderia ter. Os dois se unem como companheiros de trabalho. Algumas das mais ricas alegrias do companheirismo surgem do trabalho do cônjuge ao lado do outro. O que quer que façam requer a ajuda do outro. Eles trabalham juntos para o Senhor. Cada um deles conta com alguém com quem pode conversar, aconselhar, cuidar, compartilhar alegrias, perplexidades, ideias, temores, tristezas, decepções, uma ajudadora. Um companheiro matrimonial é alguém com quem pode se ficar à vontade para falar sobre qualquer assunto em qualquer momento. Essa aliança de casamento é feita publicamente. E nenhum outro fato marca o início do casamento como esse compromisso, esse juramento da aliança. O noivado não marca o início do casamento. A sexualidade, o sexo não marca o início do casamento. A gravidez não marca o início do casamento. O que marca o início do casamento é o pacto, é a aliança, é o juramento que um faz para o outro diante de Deus e de testemunhas. E então o Senhor, aqui no texto de Marcos, repetindo Gênesis, ele afirma: deixará pai e mãe. A ideia não é de abandono. Lembre-se, as escrituras afirmam que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. Está falando ali com relação a pai e mãe. Portanto, haverá ocasiões em que você terá de cuidar dos seus pais, ou até mesmo levá-los para morar com você, dependendo da situação. No caso de uma doença, no caso de um problema financeiro sério. Mas a ideia que Jesus quer passar aqui e que Gênesis quer nos passar é que você deixe essa unidade com seus pais e forma uma nova unidade com seu cônjuge. Nesse pacto de companheirismo, duas pessoas se tornam uma. Mas a ideia aqui não é primariamente falar de união sexual, embora ela esteja incluída nessa ideia. Mas é falar de uma união matrimonial, mais estreita, mais íntima de todas as relações humanas que você tem. São duas pessoas que começam a pensar, a agir, a sentir como se fosse uma só. A meta é que marido e mulher se tornem um em todas as áreas da vida. Intelectualmente falando, emocionalmente falando e fisicamente falando. A aliança de companheirismo foi designada para atender essa múltipla necessidade. Portanto, quando você se casa, você não se torna menor. Pelo contrário, você se torna alguém maior do que você já era. Mais um detalhe, não se esqueça do conceito bíblico de amor. Uma promessa de fazer bem ao próximo, que não depende das circunstâncias. A Bíblia não nos manda ter sentimentos para amar, ela nos manda simplesmente amar. E é isso que é amor no casamento. O compromisso entre um homem e uma mulher de fazer o bem um para o outro a vida toda. O sentimento pode passar, o sentimento pode ficar turbulento, mas o compromisso de fazer bem um para o outro não acaba e não depende dos sentimentos. Então, o casamento não começa quando a pessoa tem relação sexual com uma outra pessoa. Isso é doutrina católica, não é doutrina reformada. O casamento, ele começa quando há o pacto público.
Dessa forma, se um casal de namorados tem relações sexuais, eles não estão casados aos olhos de Deus. Isso tem um outro nome. Isso chama-se pecado, não casamento. Então, não se esqueça que o casamento é a demonstração também da mais bela das relações que existe. A relação entre Cristo e a igreja, onde o marido representa Cristo e a esposa representa a igreja. Está vendo como Deus leva a sério o casamento? Ele demonstra o plano de redenção através do casamento. Então não podemos tratá-lo de maneira leviana, como se fosse descartável. Tendo essa base de entendimento do que é casamento, então podemos avançar agora para o nosso segundo tópico. E vamos lá? O segundo tópico vai dizer o seguinte: você é autorizado a se divorciar em caso de fornicação. Você é autorizado a se divorciar em caso de fornicação. Olha os versículos 3 a 5, que diz assim: ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Em um primeiro momento, parece que as Escrituras proíbem o divórcio de qualquer forma, que não há possibilidade nenhuma de divórcio. E sim, as Escrituras, em outros momentos, afirmam que Deus odeia o divórcio. Não como um processo em si, mas por causa das origens pecaminosas do divórcio e por causa das consequências devastadoras dele. Pois, de um modo ou de outro, todos os divórcios são causados pelo pecado, mas nem todos os divórcios são pecaminosos. Bom, vamos ver isso? O divórcio nem sempre é pecado. Quando você tiver a oportunidade, dá uma lidinha em Jeremias capítulo 3, versículos 6 a 8. Ou se quiser, dá um pausa aí agora e vai lá em Jeremias capítulo 3, versículos 6 a 8, que isso vai te ajudar. Esse texto, e há outros que afirmam o mesmo, deixa claro que o divórcio por adultério, via fornicação, foi considerado por Deus uma opção natural, que ele pode usar como referência, que ele usa essa opção, usa como referência para essa opção a relação dele com Israel. Aqui devemos ter cuidado para não alegar que os atos de Deus não constituem um exemplo para nós. A figura do casamento e do divórcio que ele utiliza para explicar os seus atos e seu relacionamento com Israel vai também explicar para nós os nossos atos e o nosso relacionamento conjugal e com o divórcio. Por que ele fala que se divorcia de Israel? E ele fala que se divorcia de Israel por quê? Por causa do adultério de Israel. Por causa que Israel adulterou com outros deuses. Então, no texto de Jeremias, Deus se posiciona como marido traído por seu povo e afirma que deu carta de divórcio a Israel. Mas como assim? Deus não odeia o divórcio? E como ele se divorcia? Sim, ele odeia o divórcio. Mas nesse caso o divórcio foi necessário. O que motivou seu divórcio foi o fato dele ter sido traído em adultério com outros deuses. Então nós temos um princípio básico de que Deus não peca, não é isso? Deus não peca. E aqui ele afirma que se divorciou. Está entendendo? Então a conclusão lógica que nós podemos ter aqui é que há ocasiões em que o divórcio não é pecado, porque Deus se divorciou de Israel e ele não pecou. Sabe aquelas listas que Paulo faz de pecados que podem levar as pessoas ao inferno? Ali nós não encontramos divórcio. Porque o divórcio não é necessariamente pecado. Em alguns casos, ele não é pecado. Em alguns casos, ele pode ser pecado, mas nem sempre ele é. Agora, como saber? Você precisa ver o contexto no qual se deu o divórcio. Se a motivação foi realmente bíblica. E até mesmo nos casos em que o divórcio foi feito de forma não bíblica. Não se esqueça que ele não é um pecado imperdoável. E nem é o top 1 dos 10 pecados mais pecados, digamos assim. Eu digo isso porque em muitas igrejas os divorciados são tratados como crentes de segunda classe. Mesmo quando o divórcio é pecaminoso, ele não é mais sério do que vários outros pecados existentes na igreja. Temos que evitar os dois extremos. Primeiro, tratar o divórcio como o maior dos pecados, mas também tratá-lo como uma coisa corriqueira, sem importância. Mas, embora o divórcio não seja necessariamente pecaminoso, ele é sempre resultado do pecado.
porque vivemos um mundo quebrado e um mundo caído. Jesus aqui se reporta a Moisés ao se referir ao divórcio. Vamos entender então melhor isso? Primeiro, o que é o divórcio? O divórcio é uma declaração de que as promessas feitas lá no momento do casamento não são mais esperadas e nem exigidas. O divórcio pretende dar liberdade às partes para que possam assumir o mesmo compromisso com outra pessoa. Quando olhamos para as Escrituras, não vemos nenhum ato de Deus, quer por meio dos seus profetas ou por meio dos apóstolos, pelo qual ele tenha estabelecido e institucionalizado o divórcio. Jesus aqui não está afirmando que o divórcio é parte da ordem de Deus, mas o reconhece como algo que promoveu uma mudança. No texto correlato de Mateus, ele afirma: desde o princípio não foi assim. Então ele afirma que por causa da dureza do coração dos judeus que Moisés permitiu o divórcio, ou seja, era algo já corrente, já acontecia quando Moisés regulamentou o divórcio. E quando Moisés regulamentou o divórcio, ele trabalhou os seguintes aspectos. Primeiro, providenciar para que o divórcio seja permitido somente em algumas circunstâncias e não de maneira descriminalizada. Segundo, cuidar para que, quando se fizer o divórcio, seja feito de forma ordenada. E terceiro, determinar que aqueles que obtenham o divórcio estejam plenamente cientes das suas possíveis consequências. Se você quiser mais detalhes sobre isso, dá uma olhadinha depois em Deuteronômio, capítulo 23, versículo de 1 a, capítulo 24, versículo de 1 a 4, que você vai ter um pouco mais de detalhes sobre isso. Se quiser dar um pause aí agora e dar uma lidinha lá para ajudar mais, dá uma lidinha lá em Deuteronômio 24, versículo de 1 a 4. Então, a nossa posição deve ser a mesma das Escrituras. Não podemos fechar os olhos para o divórcio e nem simplesmente denunciá-lo. O que nos cabe fazer é regulamentá-lo para o povo de Deus de acordo com os princípios da própria Bíblia. Um detalhe, Moisés não está ordenando o divórcio, ele está regulamentando uma prática que já existia. O objetivo da lei não é liberar, mas refrear o que vinha acontecendo livremente, que os homens ficavam trocando de mulher igual troca de camisa. A proposta era proteger principalmente as mulheres, que ficavam sujeitas a esse tipo de comportamento por parte dos homens. Um homem divorciava da sua mulher por qualquer motivo e depois ela era repudiada e largada. E ninguém mais podia casar com ela. E nem ela casar com ninguém. A carta de divórcio assegurava para a mulher um estado de descasada, que era melhor do que o status de repudiada, e protegia a mulher de maridos indecisos que a largavam de qualquer outra mulher. Depois, quando desce na telha, voltava para aquela mulher e ficava uma bagunça. A proposta é, se você largá-la por outra, então não é para voltar mais. Essa era a ideia principal da lei, impedir que o homem fizesse as mulheres de objeto, casassem, descasassem, a seu bel prazer. Então, ela protegia as mulheres de maridos abusivos e compulsivos. Mas os fariseus tratavam como uma permissão, para fazer o que quisesse, desde que assinasse um papel. O texto de Deuteronômios, ele descreve basicamente 3 passos. O primeiro, havia uma carta de divórcio devidamente redigida. Segundo, a carta de divórcio deveria ser entregue para a pessoa de quem se deveria divorciar. E terceiro, a pessoa divorciada tinha que ser mandada embora de casa. Vamos voltar para Marcos, então? Os fariseus aqui revelam a maldade e a malandragem do coração deles. Eles queriam simplesmente mudar de mulher quantas vezes achassem necessário. E baseado no texto de Deuteronômio, que afirmava que que se a mulher não fosse agradável aos olhos, eles poderiam divorciar, havia 2 linhas de pensamento. Uma mais conservadora, que só permitia que isso acontecesse em caso de imoralidade sexual, e outra mais liberal, que permitia que isso acontecesse em qualquer situação. O que os fariseus queriam saber de Jesus é: qual linha você segue? A conservadora ou a liberal? E Jesus foge disso. Você vê que ele não procura responder diretamente à pergunta dos fariseus. Ele vai falar de casamento. E ele fala assim: olha, o que permitiu que acontecesse isso é a dureza do coração de vocês. Então eles perguntam para Jesus: não é só isso que a gente tem que fazer? Assinar um papel e pronto? Não. A regra visava proteger a mulher e o texto é bem claro.
que fosse indecente. A regra era aplicada a mulheres indecentes. O marido poderia se divorciar de uma mulher indecente. E as demais deveriam ser protegidas desse tipo abusivo de divórcio. Você não poderia se separar da mulher porque ela deixou o feijão queimar, ou porque ela pegou no seu pé para limpar a casa, ou porque ela é fútil, ou porque ela assiste TV o dia todo, ou porque ela fica até tarde no celular, no computador. Mas porque ou porque tinha uma incompatibilidade de temperamento. Não. Você só poderia divorciar de uma mulher que fosse indecente. E o que está por trás dessa palavra indecente? Uma mulher que estivesse tendo relações sexuais ilícitas com outros homens fora do casamento. Sabe uma coisa que é típica dos fariseus? É a atração pela exceção. Eles se preocupam com a cereja do bolo. Procuram achar o furo na lei para se regerem pelo furo. E é isso que estão tentando fazer agora. E Jesus não cai nisso. Ele fala da regra geral e aponta a dureza do coração dos fariseus. Os fariseus queriam falar da exceção à regra, mas não queriam falar porque a regra foi quebrada. E você faz o mesmo. Você está sempre procurando uma brecha, um furo para se legislar por ele. Está na hora de parar com isso, meu querido. Está na hora de parar de se justificar e procurar brechas para justificar o seu pecado. Isso é farisaísmo. Você se lembra do que Jesus falou a respeito dessa casta dos fariseus? Raça de víboras, sepulcros caiados. É assim que você quer ser identificado por Jesus? Como uma raça de víbora? Como um sepulcro caiado? Como um fariseu? Presta atenção. Não existe situação que ocorra neste mundo em que dois cristãos de verdade não sejam capazes de resolver. Quando não resolvem, é por causa da dureza do coração. Se você acredita no Evangelho, você deve acreditar no que ele fala. E ele diz que muda pessoas. Então, você tem que crer que a outra pessoa pode e que Cristo vai mudá-la. Mas presta atenção, Deus não obriga o divórcio em caso de fornicação. Ele permite o divórcio. A parte traída pode perdoar o pecado e continuar casada. Um casal que passou pelo adultério pode ser restaurado e pode chegar a uma condição melhor do que antes. Caso contrário, é melhor que você rasgue sua Bíblia e jogue fora, se você não acreditar nessa possibilidade. Sabe de que maneira mais a dureza do coração é demonstrada? Quando a parte que não pecou recebe de volta a parte que pecou, mas não perdoa. Sabe, a pessoa traiu e a vítima recebe de volta, continua casada, mas não perdoa. Vive jogando na cara, vive amargurada, vive irada, vive descontente. Isso também é dureza de coração. Qual é então a cláusula excepcional? Jesus não fica falando da exceção porque ele não queria entrar na armadilha dos fariseus. Então, com os fariseus ele só fala da regra. O que Deus ajuntou, não separe o homem. E da causa do divórcio, que é a dureza do coração. A causa do divórcio não é o adultério. A causa do divórcio não é a incompatibilidade de temperamentos. A causa do divórcio não é porque seu marido é preguiçoso ou sua esposa é relaxada. A causa do divórcio é a dureza do coração. E ponto final, é isso que Jesus deixa claro para a gente. Em Mateus 5, versículo 32, e Mateus 19, versículo 9, ele vai tratar das exceções. Dá um pause e lê esse texto. Vocês percebem que Jesus, nesses textos, ele usa o termo fornicação e não adultério? Porque as escrituras vão fazer distinção entre as duas coisas. A fornicação é o pecado sexual de qualquer tipo. O adultério é uma coisa mais ampla. O termo se refere a mais do que pecado sexual. Ele se refere à violação do pacto de companheirismo, pela introdução de uma outra pessoa no relacionamento. Ou seja, alguém que oferece o companheirismo além do cônjuge. E muitas vezes, essa pessoa, você não tem relação sexual com ela. Muitas vezes, esse pacto é quebrado quando você é mais companheiro de um amigo do que da sua esposa ou do seu marido. Muitas vezes o pacto é quebrado quando você se envolve afetivamente, emocionalmente com alguém e não vai para a cama com essa pessoa, mas tem um envolvimento afetivo com ela, que também é adultério. Muitas vezes o pacto é quebrado quando acontece na mente esse envolvimento, mas não é fornicação. É adultério? É,
mas não é fornicação. E a cláusula de exceção, ela é específica, ela fala de fornicação, ela fala de relação sexual. Então, se você pegou seu marido na internet vendo pornografia, ou numa sala de bate-papo virtual, isso é adultério, mas não é fornicação. Isso não legitima o divórcio. E por que Jesus fala de fornicação e não de adultério? Porque ele quer abranger todas as possibilidades de pecado sexual, incesto, bestialidade, homossexualismo, lesbianismo e também a relação sexual fora do casamento com uma outra pessoa de um outro sexo. Agora um detalhe, o adultério e a fornicação dentro do contexto de adultério não anula o casamento. Isso precisa ficar bem claro, porque tem gente que é atraída e pensa, não, estou livre, acabou e vai viver a vida. Não, o que acaba o casamento é o divórcio. Então precisa haver a formalidade do divórcio para o casamento estar desfeito. O casamento é um pacto formal e ele só acaba com outra atitude formal. Às vezes eu vejo pessoas que se separam, mas não se divorciam e já vão viver a vida com outras pessoas como se estivesse tudo bem. Não, estão em adultério, estão em fornicação. E eu pergunto, você já divorciou? A pessoa fala, não. Eu falo, uai, então você tem adultério. Só um pacto formal pode desfazer outro pacto formal. Então, primeiro, regra geral. Você não pode se divorciar. Deus criou o casamento para durar a vida inteira. Exceção à regra. Em caso de fornicação, você é autorizado a se divorciar e, nesse caso, o divórcio não é pecado. E fornicação é a relação sexual fora do casamento. Ok? Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, que vai dizer o seguinte. Você é autorizado a casar-se novamente quando o seu divórcio é bíblico. Você é autorizado a casar-se novamente quando o seu divórcio é bíblico. Olha aí os versículos de 10 a 12, dá uma lidinha nesses versículos. E à primeira vista, parece que Jesus está dizendo que não podemos nos casar de novo. Que podemos divorciar, mas não casar. Mas não se esqueça do contexto. Jesus está lidando com a distorção que os fariseus faziam do divórcio. Então, no caso dito pelos fariseus, ou seja, de um divórcio fora das cláusulas de exceção, não é permitido um novo casamento. Ou seja, quem casa fora da cláusula de exceção está cometendo adultério. Se você se divorciou e seu divórcio não for bíblico, não for autorizado pela Bíblia, e você se casa de novo, aí sim você está cometendo adultério. Mas se o divórcio foi feito dentro do regulamentado, ou seja, ele não foi pecaminoso, um novo casamento é permitido. Por exemplo, a Bíblia encoraja viúvas jovens ou viúvos a se casarem novamente. Meus irmãos, não se esqueça que somos uma igreja confessional. Ou seja, nós temos documentos históricos que nos ajudam na interpretação de casos mais difíceis. Então, como eu não me acho mais sábio do que os nossos documentos históricos, eu vou te apresentar a interpretação dos nossos símbolos de fé. E a interpretação dos símbolos de fé é a seguinte: a parte que foi vítima do adultério ou foi abandonada, e aí é um outro tópico que está lá em 1 Coríntios capítulo 7, eu não vou especificar isso, depois você dá uma lida lá. Essa parte é livre para casar-se novamente, como se a outra parte estivesse morta, como se ela fosse viúva. Como era no Antigo Testamento, no Estado teocrático de Israel, se o cônjuge fosse pego adulterando, ele era passível de pena de morte. Como hoje não vivemos mais uma teocracia, não há mais pena de morte para o adultério. Mas a parte que foi vítima do pecado trata a outra como se fosse morta, como se tivesse morrido. E aí, dá uma lidinha nos textos que vão complementar o meu raciocínio. Um deles está em Ezequiel capítulo 44, versículo 22, e o outro está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 26 a 28. Depois você dá uma lidinha nesses textos, ou se quiser ler agora, dá um pause aí e dá uma lida lá. Em Ezequiel 44, versículo 22, havia uma proibição para os sacerdotes se casassem com viúvas ou divorciadas. Mas por que tem uma lei que fala disso?
porque o normal é que poderiam sim, em casos autorizados, a pessoa se casar novamente. Em 1 Coríntios 7, ele fala, olha, se está ligado à mulher, não procure se desligar. Né? O termo original aqui, fica claro o termo está livre de mulher, né? E o termo não se refere a solteiros, mas sim aos descasados. A tradução literal é, está presa a mulher, não busque se desprender. Está desprendido, não busque mulher. O versículo 28 explica, mas se está casado, mas se casa, não peca. O texto quer dizer que se alguém estava casado e se separou na cláusula de exceção, que essa pessoa está livre para se casar novamente. Então, há alguns casos em que o homem que se divorciou ou a mulher pode se casar novamente. Nesse caso, o divórcio não é pecado e o recasamento não é pecado. Então, diante da situação que a gente está falando aqui, a pessoa casou e ela foi vítima de fornicação. Então ela é autorizada a se divorciar. Ela é autorizada, ela não é obrigada, tá? Você pode perdoar e continuar casado. Lembra, a causa é a dureza do coração. Então, porque o seu coração é duro demais e você não perdoa o adultério, a fornicação, é que você é autorizada a se divorciar. E se nesse caso, se seu divórcio foi provocado por isso, você é autorizada a se casar novamente. Não se esqueça que essa é uma exceção. Não se prenda a ela. Quem se prende à exceção são quem? Os fariseus. A ênfase que devemos dar e pela qual devemos viver é que Jesus deu. Casamentos devem honrar a Deus, casamentos são pacto de companheirismo e devem durar a vida inteira. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Nesse mundo caído e quebrado em que nós vivemos, em meio a situações tão complicadas e devastadoras, em que as pessoas se divorciam porque são agredidas, são traídas, são abandonadas, vivem com um cônjuge egoísta, manipulador, ciumento. E nesses casos, infelizmente, o casamento vai ser uma demonstração pequena do que há de pior neste mundo. Mas há um lado bom. É que a solução para os problemas deste mundo também passa pelo nosso casamento. A ideia que a gente vê aqui é que tudo isso vai passar. E a solução, ela passa pelo casamento entre o cordeiro e a sua noiva. E ele, o nosso noivo, nunca vai nos trair. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te agredir. Ele nunca vai desistir de você. Pelo contrário, ele vai ser sempre fiel a você. Ele sempre vai estar ao seu lado. Ele vai sempre te proteger. Ele vai sempre te fortalecer. Sim, eu sei que você deve estar pensando, eu não mereço tudo isso. Mas ele não faz isso porque você merece. Ele faz porque ele te ama. Porque ele deu a vida por você. A morte dele te dá vida. E sabe, esse emaranhado de coisas que é a sua vida e na qual a sua vida está envolvida, ele vai resolver um dia. Ele vai pegar você, a noiva dele, adúltera, e ele vai te assumir. Ele vai cuidar de você, ele vai te purificar. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos uma cerimônia onde vamos provar do pão e do vinho. E nossos sentimentos serão capturados pelo noivo. Nessa cerimônia, nós nos lembramos que o corpo do noivo foi rasgado e o sangue dele jorrou sobre a terra para que o nosso casamento pudesse acontecer e ser fortalecido. Portanto, se você se divorciou de forma não autorizada pelas Escrituras e se casou novamente, você deve reconhecer que a escolha de casar-se de novo e de entrar em um novo relacionamento, em um segundo casamento, foi um pecado. Você deve confessar e buscar perdão. Se de fato se arrepender, há lugar para você no reino de Deus. Há lugar para você na nossa igreja. Deixe-nos cuidar de você, orientar você, instruir você. Encare que você precisa de ajuda. As chances de um segundo divórcio são muito grandes. Estatisticamente falando, o percentual de divórcio de pessoas que no segundo casamento é muito maior do que no primeiro casamento. Sim, haverá consequências.
Você não vai poder ser oficial da igreja se você está num casamento fora da autorização bíblica. Você não poderá assumir algumas posições de liderança. Você não terá acesso a todos os meios de graças oferecidos, mas você terá acesso a todos os meios de graça oferecidos a todos os filhos de Deus na sua igreja. Se você já entrou em uma segunda união, não tente voltar para o seu ex-cônjuge. As escrituras proíbem isso. Se você ainda não entrou, mas seu ex-cônjuge já entrou, também não tente voltar. Isso também é proibido. Se você já entrou em uma segunda união de forma ilícita, você não deve se separar e viver como solteiro, pensando que isso resultaria em menos pecado. Isso não é piedoso. Isso não é santidade, isso é legalismo. A Bíblia não dá prescrições para casos particulares, mas trata o segundo casamento como tendo significância aos olhos de Deus. Isso é, existem promessas feitas e uma união formada. Não deveria ter sido formada? Ok, mas foi. Isso não deve ser tomado de forma leviana. Promessas existem para ser mantidas. Você fez promessas em seu segundo casamento. E a união deve ser santificada por Deus. Embora não seja o estado ideal, permanecer no segundo casamento que foi feito fora da cláusula de exceção, ainda assim, se você casou, de alguma maneira foi vontade de Deus. E Ele não vê o seu casamento como um pecado, apesar de ter consequências. Deus os traz a paz com Ele, a paz com o seu próximo, e que sua imensa paz possa inundar o seu coração e te preencher com graça e misericórdia. Portanto, confie em Deus. Ele é o Senhor do casamento, Ele regulamenta o casamento e Ele santifica o seu casamento. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus os proteja e que Deus os guarde. Tenha um bom domingo, que Deus os abençoe.